penso que a ideia de não se colocar como calvinista ou arminiano, a ideia de se apresentar como isento na discussão, não é uma forma de equilíbrio, pois o equilíbrio não está em não se afirmar, mas em se afirmar e respeitar a afirmação oposta. Até porque não há como equilibrar ou balancear o conteúdo dos dois sistemas teológicos juntos. Quando colocados em paralelo, os termos dos sistemas se excluem naturalmente. Por exemplo, quando o calvinismo diz que a depravação é total no sentido do ser humano não ter nenhuma capacidade de entender ou responder a Deus, o arminianismo diz que a depravação é total no sentido da capacidade humana estar corrompida, mas não destruída. Portanto, ainda é possível o homem responder a Deus, depois que a graça de Deus lhe for revelada. Quando o calvinismo diz que a eleição é incondicional, no sentido de não haver nenhuma condição para o homem receber a salvação, o arminianismo diz que a eleição é condicional, pois o homem deve responder com fé, deve crer para poder ser salvo. Quando o calvinismo diz que a expiação é limitada no sentido de que Cristo morreu somente pelos eleitos, o arminianismo diz que não, que Cristo morreu por todos. Quando o calvinismo diz que a graça é irresistível, no sentido do homem não poder resistir à graça de Deus apresentada a ele, o arminianismo diz que a graça é resistível sim, que o homem pode rejeitá-la. E por último, quando o calvinismo diz que todo salvo é salvo até o fim, que não há possibilidade de perder a salvação, o arminianismo sustenta que é possível perder a salvação. Então, os termos desses dois sistemas teológicos se excluem mutuamente. Não há, portanto, a sustentação de uma posição equilibrada, considerando um ou outro sistema como um todo. O equilíbrio, repito, está mais no âmbito do respeito, da tolerância para com a posição divergente. Quando Norman Geisler fala em termos de equilíbrio, no livro Eleitos Mais Livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio, e divide as posições em calvinismo extremado, calvinismo moderado, arminianismo moderado e arminianismo extremado, na verdade, o seu chamado calvinismo extremado é o calvinismo de Calvino, amparado em Agostinho. E o que ele chama de arminianismo extremado não é arminianismo coisa nenhuma, é pelagianismo, uma heresia combatida tanto por calvinistas como por arminianos. O escritor assembleano Douglas Batista resume esse assunto assim: sumariamente, se pode catalogar 4 visões soteriológicas. Os pelagianos, que afirmam ser o homem o único agente da salvação. Os semipelagianos, que defendem ser o homem aquele que dá início ao processo de salvação e que Deus responde ao homem. Os arminianos, que ensinam ser Deus quem inicia o processo de salvação e que o homem responde a Deus. E os calvinistas, que argumentam ser Deus o único agente na salvação, predestinando uns para serem salvos e outros à condenação. Com isso, eu não estou dizendo que seja obrigatório estudar o assunto para se definir, até porque nem todos se dispõem a estudar o assunto. Mas quando o assunto é estudado, naturalmente a definição ocorre. Falando em estudo, quando alguém diz assim: eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou bíblico. Ou então, eu não fico com Calvino nem com Armínio, mas com a Bíblia. Normalmente essa pessoa não conhece as posições divergentes, os pontos de doutrina de ambos os lados. Ou seja, não estudou. Não que seja sempre assim, pode ser que alguém tenha estudado, mas não quer mostrar sua posição, não quer se expor. A minha intenção aqui não é trazer novidades sobre a discussão, até porque eu creio que não há coisa nova a ser dita. A intenção aqui é expor minha opinião. E pesando as várias formas de abordagem do tema soteriológico, da doutrina da salvação, eu acredito mesmo que a forma interpretativa mais coerente
é aquela que está em consonância com o arminianismo. Então, sintetizando, em 1610, portanto, um ano após a morte do teólogo holandês Jacob Arminio, foi lançado pelos seus seguidores o texto Remonstrance, que traduzimos por protesto. O Remonstrance compreende 5 pontos que podem ser resumidos assim: Deus elege com base em seu propósito, eterno e imutável, somente os que, por intermédio da graça do Espírito Santo, crerão em seu Filho Jesus. Ele também deseja deixar o incorrigível e incrédulo em pecado e debaixo da ira. Esse é o ponto chamado eleição condicional, ou seja, Deus elege por sua presciência, por saber de antemão quem responde positivamente à salvação, no caso, quem crê. Cristo morreu por todos os homens e em favor de cada um, de modo que obteve para todos eles a redenção e o perdão de pecados. Todavia, nenhum deles realmente desfruta desse perdão de pecados, exceto o crente. Esse é o ponto chamado expiação ilimitada. Ou seja, Cristo morreu por todos, embora nem todos creiam, para receber a salvação. O ser humano não possui graça salvadora de si mesmo, nem da energia de seu livre-arbítrio. Pode de si mesmo e por si mesmo pensar, querer ou fazer qualquer coisa que seja verdadeiramente boa, tal como a fé salvadora eminentemente é, mas que é necessário que ele seja nascido de novo de Deus em Cristo. Esse é o ponto chamado depravação total. Ou seja, não há da parte do homem nenhuma condição de ele se auto-salvar. Ele precisa da graça de Deus revelada para poder dar o passo, para poder crer e aceitar. O quarto ponto reforça isso e acrescenta o livre-arbítrio, a liberdade para aceitar ou rejeitar. Ele diz: esta graça de Deus é o começo, a continuação e o cumprimento de todo o bem, mesmo a este grau, e que o próprio homem regenerado, sem a graça antecedente ou assistente, despertadora e cooperadora, não pode pensar, desejar ou fazer o bem. E acrescenta: mas no que tange o modo da operação dessa graça, ela não é irresistível. Esse é o ponto chamado libertado pela graça para crer, que também alude à graça preveniente, ou graça antecedente que assiste, que capacita o homem a crer. Os que são incorporados a Cristo por uma fé verdadeira têm, desse modo, pleno poder para ganhar a vitória, mas se são capazes de se tornar destituídos da graça, dessa destituição deve ser mais particularmente determinada com base na Escritura, antes de podermos ensiná-lo com plena persuasão mental. Esse é o ponto chamado segurança em Cristo, de que a salvação só está assegurada se permanecermos em Cristo. Agora vamos ver alguns textos bíblicos que apoiam cada um desses pontos. Sobre a eleição condicional, o fato de Deus eleger com base em seu propósito eterno e imutável. Somente os que, por intermédio da graça do Espírito Santo, crerão em seu Filho Jesus, temos João 3,16 que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é preciso crer, e quem crê é o homem. Em João 5, 39 e 40 lemos: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é preciso querer vir para ter a vida. Em João 8, 24, Jesus disse: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mais uma vez, a tônica está na necessidade de crer. Em Romanos 8, 29, lemos: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja,
Deus predestinou aqueles que conheceu antes, aqueles que ele soube de antemão que creriam. Por isso lemos em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aos Efésios 1:11-12, Paulo assevera que fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, é condicional. O apóstolo Tiago, falando sobre tentação e concupiscência, aconselha dizendo: não erreis, meus amados irmãos. E em Apocalipse 3:20 temos a indicação da necessidade de abrir a porta depois de ouvir a voz de Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E no 22:17 lemos que é preciso ouvir e atender ao chamado. E o Espírito e a noiva e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Uma confusão que calvinistas fazem com esse tópico está relacionado à questão da eternidade. Costumam perguntar: se Deus elegeu os que ele viu de antemão, que o aceitariam no futuro, quem foi que colocou o futuro lá? Não foi ele mesmo? Ora, a resposta pode ser resumida assim: Deus colocou no futuro seres com o livre-arbítrio, e por ele estar fora do tempo, sendo atemporal e eterno, ele vê num sentido eterno presente. Tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Portanto, ele sabe de todas as decisões humanas antes, durante e depois de acontecerem. É só pensar que o mundo e todos os seres estão dentro de uma linha temporal, mas Deus está fora dessa linha, numa dimensão eterna. Por isso ele não é pego de surpresa. Esse é o sentido da onisciência divina. No outro vídeo eu vou tratar também de alguns versículos interpretados erroneamente que o calvinismo usa para apoiar a suposta eleição incondicional. Mas agora vamos ver os versículos sobre a expiação ilimitada. Em João 3,16 temos a expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. No capítulo 12:32 lemos: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Em 17:21, Jesus disse na oração: para que o mundo creia que tu me enviaste. Em Romanos 11:32, Paulo discute a relação entre judeus e gentios quanto à salvação e diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Em 1 Timóteo 2:4, lemos que Deus quer que todos os homens se salvem. Em Tito 2:11, vemos que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. E no capítulo 3, verso 4, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Em Hebreus 2:9 está escrito que Jesus, por causa da paixão da morte, provou a morte por todos. 1 Pedro 3,9, a Bíblia fala de Deus não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E em 1 João 2,2, lemos que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O ponto de depravação total é ratificado nas Escrituras em várias passagens. Dentre elas temos o Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Jeremias 13:23, pode o etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 7:18, porque em mim, na minha carne, não habita bem algum. 1 Coríntios 2:14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e tantas outras referências há sobre essa condição. Por isso, há a necessidade de Deus habilitar graciosamente
os que ouvem o Evangelho para que o aceitem. Porém, conforme a própria Bíblia deixa claro, a graça pode ser resistida. Vejamos, em Mateus 19, 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Isso nos leva ao próximo ponto. A liberdade pela graça para crer. Esse é o ponto do livre-arbítrio. Alguns versículos que reforçam isso. Deuteronômio 30, 19, te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Josué 24, 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isaías 55, 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. João 5, 39, 40, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E agora o quinto ponto, a segurança em Cristo. Esse ponto nos diz que é preciso perseverar até o fim para não decair da graça. Isso porque a segurança da salvação é em Cristo. Se não nos firmarmos nele, não estaremos seguros. Em Mateus 24, 13, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 21, 36, ele instruiu, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Em 1 Coríntios 10, 12, lemos, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Efésios 4, 30, temos a expressão, e não entristeçais o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, 19, também lemos, não extingais o Espírito. 1 Timóteo 4, 1, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. No versículo 16, lemos, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em 1 Timóteo 3,14, Paulo dá a instrução, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. O texto de Hebreus 6, 4 a 6 diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Esse texto parece refletir a situação de apostasia, de abandono da fé, de renegação. 2 Pedro 2,20 alude também ao desvio da fé nos seguintes termos. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Daí porque em Apocalipse 3:11 encontramos a ordem, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu creio, portanto, que essas passagens bíblicas auxiliam na posição soteriológica arminiana.